Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desta quarta-feira. Uma quarta-feira que até o momento já foi muito movimentada. Quarta-feira de prints vazados. Conversa de Alexandre Matos, revelando o que de fato aconteceu entre Ramon Dias e o seu trabalho. Que rusga foi essa? Qual foi o grande motivador do problema? A gente vai trazer aqui essas imagens a vocês. Alexandre Matos revelando bastidores desse clima tenso na colina histórica. Vamos falar também sobre renovação contratual. O Vasco da Gama segue buscando fortalecer o seu elenco internamente e 3 atletas estão com as suas renovações engatilhadas. Tem jogador também saindo por empréstimo do nosso Cruz Maltino. Tem outro aí que poderá estar de saída nesses próximos dias. Já recebeu sondagens de clubes da Série A e da Série B. Além dessas, muitas outras informações neste vídeo que já chega muito agitado, muito movimentado nessa tarde de quarta-feira, você, torcedor Cruz Maltino. Porém, é claro, né, Vascão, antes de começar aqui esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso ainda não nos conheça, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então é claro, se inscreva aí no nosso canal, que além de acompanhar um canal que sempre fala de Vasco da Gama, com muito profissionalismo, muita seriedade, você não perderá absolutamente nada se tratando do nosso Gigante da Colina. Além disso, também é claro, né, torcedor vascaíno, deixa aí o seu like e não esqueça, ative o sininho de notificação, que é de suma importância para que todos os nossos vídeos cheguem até você. Fechado? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama? A começar aqui primeiramente, este Fala Gigante falando sobre saída, pois foi confirmado na noite de ontem, terça-feira, e durante esta manhã de quarta, que Lucas Oliveira, atacante que nesse momento pertence ao Vasco da Gama, tem um vínculo contratual aí com o nosso Cruz Maltino, estará disputando a Série C do Campeonato Brasileiro com o ABC de Natal. O Vasco detém os direitos econômicos desse atleta. Ele foi emprestado pelo Vasco da Gama para disputar o Campeonato Carioca pelo Volta Redonda e agora estará disputando a Série C do Campeonato Brasileiro pelo ABC. Foi o nome que chegou ao Vasco em 2022 para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro após um Campeonato Carioca de destaque vestindo a camisa do Bangu. Com a camisa do Vasco da Gama foram apenas 3 partidas, onde acabou não indo bem, não à toa, né? No ano passado ficou toda a temporada vestindo a camisa do Botafogo de São Paulo. Também por lá não foi bem, foram apenas 6 jogos e um gol marcado. Nesse ano, Ramon Dias nem sequer teve desejo de o utilizá-lo e não à toa esteve emprestado ao elenco do Voltaço, também por lá não foi muito utilizado. Chegou a disputar 8 partidas e marcar um gol, mas não foi uma peça importante para o elenco do clube do Volta Redonda e agora estará sendo emprestado para o ABC de Natal. A gente deseja todas as sortes do mundo aí ao Lucas Oliveira. E se tem, né, jogador que não foi utilizado sendo emprestado, tem atleta que hoje faz parte do grupo e fez parte importante, inclusive, na permanência da Série A no ano passado, que poderá estar de saída. Falo aqui de Serginho. O Serginho, para muitos apelidado, né, como Serginho Kosovo, poderá estar de saída para um clube da Série A ou da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação que nós tivemos é que o Serginho já recebeu algumas sondagens de clubes da primeira e da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Porém, mesmo diante, né, das sondagens feitas e mesmo não sendo uma peça importante para Ramon Dias, né, no caso não é um jogador muito utilizado, acredito que a última vez que Serginho entrou em campo com a camisa do Vasco foi lá na pré-temporada em Punta del Este. Não lembro do Serginho vestindo a camisa do Vasco no Campeonato Carioca. Mas mesmo diante disso, Ramon Dias e a comissão técnica entendem que nesse momento Serginho é uma peça importante para o grupo, importante para a composição de elenco. Acredita-se, né, internamente, que o elenco do Vasco hoje é um elenco enxuto, um elenco curto, e é necessário ter mais peças no grupo.
e saídas não serão benéficas nesse momento. Então, exatamente por esse motivo, né, o Serginho é um jogador que vem recebendo sondagens, mas dificilmente sairá, como também o caso do Maicon, que não é um jogador muito utilizado, mas é uma peça vista como porém é uma peça vista como importante para o grupo Cruz Maltino. Porém, importante ressaltar, Ramon quer a permanência de Serginho, Ramon quer a permanência de Maicon, mas Ramon Dias tem uma filosofia assim de grupo muito importante. Qual é a filosofia de Ramon Dias? Eu quero que você esteja aqui no Vasco, mas se você não quiser estar aqui, pode ir embora. Foi a mesma situação do Luco Orejano, vocês lembram? Quantas vezes Ramon, e até em entrevista coletiva, ele falou que gostaria da permanência de Orejano ao Vasco da Gama. Mas em determinado momento, a situação ficou constrangedora. Ramon se reuniu com o Orejano revelou que não queria ficar, Ramon se reuniu de novo, o Orejano de novo definiu que não queria ficar, e aí chegou o momento que Ramon disse, já que você quer sair, que saia. E é assim com o Serginho, com o Maicon e qualquer outro atleta. Queremos a sua permanência, mas se você não quiser ficar, é melhor buscar um outro clube. Mas Serginho vem de fato recebendo sondagens de clube da primeira e da segunda divisão, e veremos, né, o que irá acontecer nessa janela que será aberta no dia 1º de abril e se fechará no dia 17 de abril. A gente já vai falar sobre reforço também, porque temos uma informação importante a trazer aqui a vocês sobre contratações no mercado, né? Porém, antes eu quero falar sobre movimentações quanto à renovação contratual. O Vasco, que renovou o contrato agora há pouco, né, nesses últimos dias, do lateral esquerdo Lucas Piton, está engatilhando mais renovações. No caso de 3 atletas: Léo, o zagueiro, Léo Jardim, o goleiro, e Guery Medel, também o defensor e capitão desse elenco Cruz Maltino. O Vasco busca nesse momento e já inicia as discussões para renovar os contratos desses 3 jogadores, 3 atletas titulares, né, no elenco do Vasco da Gama. O contrato tanto do Léo Jardim quanto do zagueiro Léo acaba em 2025. O Léo Jardim, porém, diferente do Léo Pelé, tem uma cláusula de renovação automática no contrato até 2026. Então, né, nesse momento, o Léo Jardim tem até uma situação mais facilitada do que o próprio zagueiro Léo Pelé. Mas o Vasco já busca avançar quanto a isso e renovar e reajustar, né, o salário dos jogadores. Até porque hoje o Léo Jardim é um goleiro de seleção brasileira e merece essa valorização salarial. Sobre o Medel, a expectativa é que o Vasco renove o contrato desse atleta até o final de 2026. O contrato do Medel hoje vai até o meio do ano que vem, meio de 2025, ou salvo engano, até o final desse ano, acredito que é o final desse ano, 24. E o Vasco busca nesse momento, né, uma renovação por mais 2 anos até o final de 26. O atleta hoje tem 36 anos de idade e teria um contrato que faria com que ele ficasse no Vasco da Gama até os seus 38 anos, praticamente encerrasse a carreira aqui no Gigante da Colina. Então o Vasco da Gama dando aí alguns passos importantes, né, no mercado do futebol, visando um futuro mais tranquilo com relação a possíveis saídas. Concorda com as renovações de Léo Jardim, Léo Pelé e volante chileno Guery Medel? Coloque aí a sua opinião nos comentários. Prosseguindo aqui, antes de entrarmos no assunto sobre reforço, eu quero falar com vocês sobre o caso Alexandre Matos. Esse caso, né, torcedor vascaíno, que não vem tirando o sono do torcedor, mas vem confundindo a cabeça de certa parte da torcida Cruz Maltina. Porque o Alexandre Matos veio com uma perspectiva grande em cima dele, uma expectativa grande em cima dele, para uma perspectiva grande de trabalho, melhor formulando a frase. Estávamos falando, e falamos, né, de um tubarão no mercado. Um diretor executivo, um profissional que tem por característica mandar no futebol e resolver as coisas por conta própria. No Vasco da Gama, porém, esse tubarão está dentro de uma jaulinha, uma gaiolinha, ou até melhor dizendo, um aquário. Não está cabendo. O Alexandre Matos, anteontem, para explicar e contextualizar a situação envolvendo qualquer rusga com Ramon e Emiliano Dias, em determinado momento do desabafo dele nas redes sociais, ele diz: se hoje estou no Vasco da Gama, é pela força que Emiliano e Ramon me dá. E essa palavra, ela ficou muito. Por quê? Porque como o Alexandre Matos está no Vasco, ainda, né, porque é isso que deu a entender, apenas através das palavras de Ramon e Emiliano. Porque se realmente isso está acontecendo, tem alguma coisa nos bastidores rolando que está chateando o diretor executivo. E automaticamente o que faz ele permanecer foi a palavra que ele deu para Ramon e Emiliano de desenvolver um bom trabalho à frente do Vasco da Gama. E a cada dia que passa, as coisas vão ficando cada vez mais claras. Que houve uma rusga entre comissão e departamento de futebol? Houve. Houve essa rusga. E o Alexandre Matos, foi vazado um print dele
falando sobre esse processo de contratação do Vasco e explicando o que aconteceu sobre o caso André Silva. Lembra do caso André Silva que a gente trouxe, inclusive, pela parte da manhã? Que a gente trouxe a vocês, né? Que o Matos queria a chegada do Breno Lopes, a comissão técnica queria a chegada do André, e o processo foi tão demorado que o Vasco não ficou nem com o Breno, porque o Palmeiras não aceitou, e a 777 não queria investir, e nem ficou com o André Silva, porque o São Paulo conseguiu a sua contratação. O Alexandre Matos revelou essa situação, revelou de uma vez por todas. O que de fato aconteceu? A empresa norte-americana, ela permitiu o Vasco fazer um investimento pelo Juan Esforça, volante argentino que chegou ao Vasco pelo valor de 30 milhões de reais. Eu peço desculpas aí, perdão pelo barulho, mas a gente vai seguir mesmo assim. Vamos lá. A 777 permitiu, né, que o Juan Esforça, os caras são muito sem noção, né? Apertou a buzina e não vai sair mais, mas vamos embora. A 777 permitiu que o Vasco da Gama viesse a fazer um investimento por Esforça. Porém, a partir do momento que fizesse o investimento pelo volante argentino, não seria mais permitido contratar nenhum outro jogador fazendo alto investimento. Teria que ser, no caso, um atacante chegando, mas sem investimento alto, sem uma aquisição financeira. E aí, a partir deste momento, o Alexandre Matos tentou ali, com o grupo norte-americano, viabilizar um orçamento para contratar esse atacante. 3 nomes foram colocados à mesa do grupo norte-americano. O nome do Pedro Henrique, o nome do Breno Lopes e o nome do André. Cada qual com a sua característica. Pedro Henrique, mais em conta, aproximadamente €500 mil que o Vasco da Gama teria que pagar, R$2,5 milhões de reais, pela contratação desse atleta de 33 anos que viria do Internacional. Breno Lopes seria um empréstimo até o final do ano com obrigação de compra, com pagamento acontecendo apenas em julho, quando o Vasco já teria uma viabilidade financeira para realizar os pagamentos. Um modelo de negócio bom para o grupo norte-americano. O André, porém, desejo da comissão técnica, é o nome mais caro dentre esses 3. Era o nome mais caro, não tinha como vir por empréstimo e teria que ser comprado pelo Vasco da Gama. Então são 3 situações muito distintas, do André, do Pedro Henrique e do Breno Lopes. Pedro Henrique, de acordo com o próprio Alexandre Matos, como está aparecendo aí na imagem a vocês, ele logo foi vetado, porque é um nome que tem 33 anos de idade e poucos gols com a camisa do Inter. O grupo norte-americano não gostou. Breno Lopes sempre foi reserva no Palmeiras, tem poucos gols, e o grupo norte-americano achou um nome caro. Breno Lopes foi achado caro pela 777, mesmo o grupo norte-americano podendo pagar, né, em 25 e 25 os 3 milhões de euros, e pagando só a partir de julho. A situação do André, o grupo norte-americano gostou pela idade, o André tem 26 anos de idade ou 28, porém, como o Vasco da Gama teria que comprar, já que o Boa Vista não aceitaria um empréstimo, ele foi vetado pela questão orçamentária. Então, Pedro Henrique foi vetado pela idade, Breno Lopes foi vetado porque foi um nome considerado caro pelo grupo norte-americano, e, com relação ao André, foi vetado também pela 777, porque eram números, que estavam fora completamente do orçamento. A partir desse momento, que o Matos estava negociando com a 777, o Lúcio Barbosa entrou na negociação. Lúcio Barbosa, CEO do Vasco da Gama, para tentar mudar a situação junto ao grupo norte-americano. Lúcio Barbosa começou a trabalhar com a 777, aumentou o orçamento junto ao grupo norte-americano, e após apenas 16 dias de todo esse primeiro processo da entrada do Lúcio Barbosa, que o orçamento foi enfim liberado para o investimento no André Silva. A partir do momento que o orçamento foi liberado para o investimento no André, de acordo com informações do Matos, a oferta foi enviada. Em menos de 24 horas após a liberação do orçamento, o Vitória de Guimarães, estou falando Boa Vista, mas é o Vitória de Guimarães, aceitou a proposta do Vasco da Gama, porém o jogador não quis vir para o Vasco, porque o São Paulo já tinha entrado no negócio fechado com o atleta. Foi exatamente isso que ocorreu, mas todo esse processo não foi compreendido por parte da comissão técnica. A comissão técnica não entendeu, e foi por isso que a gente trouxe a vocês que houve uma reunião recentemente entre Lúcio Barbosa, Alexandre Matos e Ramon Dias para passar a limpo essa situação e a comissão técnica entender que o Alexandre Matos em si não teve muita culpa, né? Foi questão de orçamento, foi questão da 777 não liberar a grana para o André Silva, e quando liberou já estava muito assim acima do tempo, permitido do tempo aceito para conseguir fechar negócio. E aí o Alexandre Matos até finaliza dizendo assim, ó, e para finalizar de vez, quem disse a Ramon e Emiliano sobre o Breno Lopes foi diretamente o André Cury, que é sócio do Juan,
que no caso é o empresário do jogador, e quem falou do Breno Lopes, no caso para o próprio Matos, foi, no caso, a própria comissão técnica. Essas foram as palavras do Alexandre Matos, importante trazer a vocês. E aí o Alexandre Matos fecha o print, que aí eu fecho o ciclo sobre Alexandre Matos, e vou voltar àquela frase que eu disse no início a vocês com as seguintes palavras. Por mim, tanto faz quem viesse. Até porque, como já disse N vezes, não tem poder do sim ou não. Quase escolhe e avaliza e a comissão e os scouts da 777. Eu executo o que liberam. Sem problema e tá tudo certo. Então, o Matos, em uma frase, ele diz que tanto faz quem vir, e na mesma frase ele diz, não tem o poder do sim ou não. Eu executo o que eles liberam. Então, o que o Matos dá a entender nessa frase? Que ele tá encaixotado, que para ele tanto faz quem vai vir, porque ele não tem quase poder nenhum dentro do Vasco da Gama. Ele fala, ele não tem o poder do sim ou não. E ele ainda diz que quase quem escolhe, e quem avaliza é a comissão scout da 777. Ou seja, o Matos ele revela em uma frase, em 6 frases, que ele não faz absolutamente nada. Que ele não tem poder, que tanto faz para ele quem vir, e que quem escolhe é a comissão e o grupo norte-americano. Então o que o Matos está fazendo no Vasco da Gama? Eu não falo isso em crítica ao Matos, porém a 777. Que é como o grupo norte-americano traz um tubarão no mercado para um encaixotar. E foi a frase que ele disse, né? A gente trouxe quando a gente introduziu esse assunto. Matos em um print colocou: estou no Vasco da Gama apenas ainda, né, por conta do Ramon e do Emiliano. Foi praticamente isso que ele quis dizer. E aí nessa frase ele diz isso. Então tem uma relação muito grande, na minha opinião, nessa frase. Ele esclarece que se está no Vasco é por causa do Emiliano e do Ramon, que muito provavelmente o próprio Alexandre Matos já está cansado. É um diretor que sempre trabalhou com poder em suas mãos. E nesse momento está sem poder nenhum com o grupo norte-americano no comando do futebol. É tenso, é complicado. Na minha opinião, é isso que esclarece a situação. É isso que evidencia o que hoje acontece dentro do Vasco da Gama. Alexandre Matos, um tubarão, é um peixe cumprindo ordem dentro do Vasco da Gama. É um peixinho dentro do aquário. E na minha opinião, não é para isso que Alexandre Matos deveria ter vindo para o Vasco da Gama. Para fazer isso, era melhor ter deixado o Paulo Brax, que já conhecia o processo, tinha uma conversa melhor com o grupo norte-americano, já tinha entendido todo o orçamento que estava nas mãos do Vasco da Gama, e seria muito mais fácil essa troca, esse diálogo da postura do Vasco no mercado. Para trazer o Alexandre Matos para o engaiolar, não sei se é legal. Não sei se é legal. Cada dia que passa evidencia mais do que nunca, o grupo norte-americano é um dos grandes responsáveis pelos fracassos que estão sendo vistos dentro do Vasco da Gama. Um grupo que não entende porcaria nenhuma de futebol. Mas deixa a sua opinião nos comentários. E só para fechar o vídeo, né, quero falar aqui sobre o nome que nesse momento interessa ao Vasco da Gama, é torcedor vascaíno, de acordo com informações que tivemos agora há pouco, ó, o nome do Lucas Lima, informações do jornalista Iverson Fernandes, da CBM, jogador de 23 anos, que nesse momento pertence ao São Bernardo. Ele interessa ao Vasco da Gama. Jogador aí que neste momento veste a camisa desse clube paulista. Na última temporada vestiu a camisa do CRB. Tem passagem também por São Bento, Atlético Goianiense, Uberaba e fez aí toda a sua base, inclusive também nesse mesmo São Bento, clube do interior paulista. Nessa temporada ele tem 13 jogos, sendo 1 gol e 1 assistência. É um volante, uma posição hoje carente dentro do Vasco da Gama, e acredito que o Vasco da Gama possa estar trazendo esse atleta para compor elenco, né? Não para ser uma peça importante para o time titular do Vasco da Gama. Creio isso. Pelo menos é isso que eu espero, com todo o respeito ao Lucas Lima. Não vou falar muito sobre ele nesse momento, porque é uma informação que acabamos de ter. É um jogador utilizado pelo São Bernardo. São Bernardo hoje é um clube de segunda divisão do Campeonato Brasileiro, porém mesmo diante disso, creio eu que não é um jogador importante, né? Não é um jogador com status de ser uma peça assim, essencial para o sistema de meio campo do Ramon Dias. É uma peça de composição de elenco. Mas deixa aí a sua opinião sobre o que você acha. Claro, a gente vai ter mais informações, mais detalhes nessa tarde de hoje. Porém, caso como esse do Lucas Lima evidencia que o Vasco está assim no mercado, monitorando nomes. Mais um nome que o Vasco da Gama monitora, se preparando para essa janela que será aberta nesse dia 1º de abril ao dia 17. Nomes aí dos mercados estaduais, estarão podendo desembarcar na colina histórica. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante. Segundo vídeo, é claro, né? Desta quarta-feira, voltaremos já já com Boa Noite Gigante, contando sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.